Então, nós vamos iniciar as nossas discussões de hoje e acredito que a gente fechou o capítulo 14, né? Não, a gente fez... Nós tivemos 2 versículos. Foi 2 versículos, é verdade, que eu até me indignei. Você se indignou porque depois de 1h30 de 1 hora e pouco de estudo em 2 versículos. Então, nós vamos tomar daí, não é? Quem quer começar a discussão do 14, a partir do 3, né? Do versículo 3. Posso começar falando um pouquinho dessa primeira parte que a gente vai encontrar, que é do capítulo 3 até o capítulo 21 desse capítulo 14, onde nós vamos encontrar aqui uma lei que é muito importante, já foi tratada no livro de Levíticos, e ela vai tratar daquilo que a gente denomina, em hebraico, kashrut. Kasher significa correto. Algumas pessoas estão acostumadas a ouvir a palavra kosher. Kosher é só kasher em inglês, kasher em hebraico, kosher também a gente tem em Yiddish, então algumas pessoas falam dessa forma. Se nós pegarmos ali dentro da sua despensa e você procurar alimentos que tenham escrito BDK, como se fosse um selo, se você procurar alimentos que tenham a letra U com um círculo em volta, isso significa que esses alimentos foram feitos sob os preceitos da lei judaica. Então, nós encontraremos aqui algumas informações bastante importantes. Por exemplo, vai se falar da pureza ou da impureza dos animais que podem ou não ser utilizados para a alimentação, e naqueles dias também nós obtínhamos os sacrifícios no templo. Então vai falar do touro, do carneiro, da gazela, do veado, da corça, do íbex, do antílope, do búfalo e da girafa. Então esses animais são mamíferos, que são ruminantes e possuem o casco fendido. Aqui são denominados estes, por parte dos mamíferos, os animais que podem ser utilizados para a alimentação do povo de Israel. Agora é interessante que todo animal que é ruminante, ele tem o casco fendido, mas nós vamos encontrar alguns animais que possuem o casco fendido e não são ruminantes, um único, que é o porco, e nós vamos encontrar animais que têm o casco semi-fendidos, como o dromedário, o camelo, aqui vai ser falado da lebre e etc. Esses que não possuem o casco fendido e não são ruminantes, não podem ser utilizados para alimentação do povo de Israel. Agora, o porco, ele tem um simbolismo muito importante. Por quê? Nós encontramos ele, como foi dito, com o casco fendido, mas sem ser ruminante. O casco fendido, e ele não ser ruminante, o coloca distinto de todos os outros animais. Por quê? Ele é um animal verdadeiramente impuro. E existem alguns povos ao entorno do povo da terra de Israel, que esses povos, eles faziam uma série de rituais para deuses, com D minúsculo, com o porco especialmente. Então, quando se vão aos achados arqueológicos de onde estaria a cidade da qual Davi teria obtido aquela batalha com a Golias, ali a gente vai encontrar, aonde era o acampamento dos filisteus, os ossinhos de porco. Então, o ossinho de porco, o porco estava sendo utilizado todo no entorno de Israel. E nós vamos encontrar esse símbolo da impureza, da falsidade, da hipocrisia bastante presente dentro dos porcos, dos suínos. Porque por fora parecem puros, por dentro estão impuros. Mas nós vamos encontrar aqui, sendo falado também, sobre os peixes que têm barbatana e os peixes que não têm escama e barbatana. Então, peixes que têm barbatana, mas não têm escama. Peixes que não têm barbatana e têm escama.
Então, só os peixes que possuem escama, que necessariamente não possuem barbatana, esses são os peixes puros, que podem ser alimentados pelo povo de Israel. Oi. Álvaro. Tem uma informação importante então, aí depois. Só voltando. Então, para os que são mamíferos, para os que andam de 4 pés, nós temos 2 regras. O animal tem que ruminar e ter o pé fendido. Se ele tiver só o pé fendido e não ruminar, não serve. E se ele só ruminar e não tiver pé fendido, não serve. Só são escolhidos para alimentação se atender às 2 regras. Pé fendido e ruminar. Isso? Sim. E o peixe, não pode peixe de pele. Só o peixe que tem o corpo coberto de escamas. Escama e barbatana. Escamas e barbatana. Exato. E isso, Elahá, é muito importante porque a gente encontra uma parábola lá no livro de Mateus, que é a parábola, a última parábola do livro do capítulo 13, onde nesse capítulo 13 vai ser dito por Jesus: olhe os pescadores que fazem a sua pesca, jogam a sua rede, pegam os peixes e separam os bons dos ruins. O que é peixe bom e ruim falado por Jesus? Porque todo peixe era bom e tinha fome naquele tempo. Então está falando ali, você pega os peixes ruins e você joga eles fora. Então aqui tem um conceito escatológico, tem um conceito da transmigração entre orbes, mas o principal conceito que aqueles que eram pescadores e agricultores ao entorno do lago de Genezaré conheciam é a certeza de que alguns peixes estariam, entre aspas, puros. Num mundo de transição planetária, no conceito escatológico, no conceito da transmigração entre orbes, do exílio, os puros seriam os que estão com escama e barbatana. Isso é de entendimento daqueles que ouviam. Jesus fala diferente em outro momento. Fala dos bodes e das ovelhas. Então a gente encontra essa denominação que para nós espíritas está tudo bem comer um peixe filhote quando você vai lá para a terra da testemunha. Para nós não tem profundo sentido, mas para o povo de Israel carrega isso um simbolismo. Passo para vocês, meus amigos. Você está sem som, ela. Severino, por favor. Eu gostaria de trazer aqui para a gente conversar a respeito desse assunto, muito interessante, por sinal, o capítulo 10 do livro de Atos, quando Pedro estava hospedado em Iafo, ou Iafé, uma cidade vizinha a Tel Aviv, que Pedro fez um ministério muito grande em torno daquela região, ressuscitando a viúva, é muito conhecido, Tabita. É uma região ainda hoje muito... quando a gente vai a Iafo, onde fica também a baleia de Jonas, toda aquela história que a gente conhece, tem uma passagem que Pedro está hospedado na casa de Simão, o curtidor, quando o centurião de Cesareia manda buscá-lo, que também teve uma visão mediúnica, Pedro sobe ao terraço para orar e tem uma visão mediúnica, como é narrado por Lucas, aqui no capítulo 9, quando ele diz o seguinte, os versículos 10 e diante, 9... Desculpe, não é 9, é 10. É capítulo 10, de 1 até o final, praticamente, desse capítulo 9. Mas tem uma passagem que é o sonho, começa do versículo 9. No dia seguinte, enquanto caminhavam, estando já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço da casa, por volta da hora sexta, para orar, sentindo fome e quis comer. Enquanto ele preparava alimento, sobreveio um êxtase, uma visão mediúnica.
viu o céu aberto e um objeto que descia semelhante a um grande lençol baixado à terra pelos 4 pontos. Dentro havia todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Uma voz lhe falou: levanta-te, Pedro, imola e come. Pedro, porém, replicou: de modo nenhum, Senhor, pois jamais comi coisa alguma profana e impura. De novo, pela segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não chames tu de profano. Sucedeu isso por 3 vezes e logo o objeto foi recolhido aos céus. Jesus fala, quando ele está comendo, que os fariseus reclamam que ele estava comendo sem lavar as mãos, ele e os seus discípulos. E Jesus disse: não é o que entra que torna impuro ou puro, mas o que sai da boca do homem. Então, eu gostaria que a gente discutisse alguma coisa, porque nós temos 2 etapas distintas. Nós temos a ordem do Deuteronômio, que nós estamos estudando, e já vimos lá em Números, e agora nós temos aqui uma nova realidade, com o início dos seguidores de Jesus, representado por Pedro, que recebe essa visão, e seria interessante a gente fazer alguma análise desses 2 textos do Evangelho, quando o próprio Jesus disse que não é o que entra, que macula, mas o que sai, e o sonho que Pedro teve, que o próprio Espírito, que é a visão que ele teve, a voz dizia: não tornes impuro o que Deus criou. Gostaria de ouvir Álvaro e ouvir o nosso querido Elahá, para a gente ilustrar essas 2 passagens acerca do que a gente está estudando. Olha, Livro dos Espíritos, questão 615, Kardec pergunta se a lei de Deus é eterna. E os Espíritos respondem: a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. A lei de Deus, portanto, não só existe de todo sempre, como ela também não muda. A lei de Deus não tem alteração nenhuma, porque se Deus é imutável, por que sua lei teria alterações? Então, sua lei nunca altera. Ele tem uma única lei o tempo todo. Então, isso é o que está disposto na questão 615 de O Livro dos Espíritos. Se você baixar 3 questões, você vai encontrar a questão 618, aonde Kardec indaga os espíritos da seguinte maneira: a lei de Deus é a mesma em todos os mundos? Ora, se ele já disse que ela era eterna e imutável, por que esta pergunta? Se está perguntando se nos outros mundos a lei é diferente da lei que acontece aqui. E os espíritos dizem que a lei é sempre a mesma. Ocorre que ela se adapta à condição de cada mundo. Então, de acordo com a condição do planeta, nós vamos ter alterações, não da lei, mas da compreensão do homem diante da lei. Quando, por exemplo, você tem uma criança do primário, pequenininha, e a professora passa um exercício de matemática para ela, quanto é, por exemplo, 3 menos 7? Aí a criança vai fazer 3 menos 7, não tem resposta, porque eu não posso tirar 7 de 3. Só tenho 3 ovelhas, como é que eu vou tirar 7? Resposta: não tem resposta. E a professora vai considerar certo, porque realmente não se pode tirar 7 de 3. Essa mesma criança cresce e alcança o fundamental 2º ciclo, é para a 6ª, 7ª série, agora já não é mais série, é ano, está lá no 6º ano, 7º ano, e nesse momento a mesma professora passa a mesma questão para ele. A resposta agora é diferente. 3 menos 7, sinais diferentes, subtrai e coloca sinal do maior, então vai dar 4 negativo. E aí, aquilo que não tinha resposta passou a ter. Então, a lei de Deus mudou, porque a matemática é a lei de Deus. A matemática mudou? Não, a matemática não mudou, a matemática é a mesma. É a minha compreensão dessa matemática
é que faz com que nós consigamos, em determinados momentos, enxergar coisas que nós não enxergamos na outra, sem que necessariamente a lei mude. Se num dado momento da história, do ponto de vista de orientação espiritual, algo nos foi oferecido, não significa que isso seja aquilo que os indianos chamam de Sanatana Dharma, ou seja, um ensinamento para todo sempre, um ponto de doutrina que nunca mudará. Ele pode ser apenas um Dharma, ou seja, um ensinamento, e por isso nós vamos caminhando progressivamente, fazendo releituras da mesma lei à medida que nós vamos subindo e tendo compreensões mais dilatadas sobre os mesmos fenômenos. Quer dizer alguma coisa, Álvaro? Teu som está desligado. O senhor quer comentar? Se o senhor quiser, eu comento depois. Não, eu quero ouvir seu comentário. No final eu comento. Eu quero falar algo importante. Hoje eu estava contando para a Alcione sobre o período que eu era ortodoxo e que eu andava com kippah, solidelzinho, na cabeça o tempo todo, eu usava chapéu. E eu contei para ela, eu falei, não, em determinado momento eu deixei de ser religioso e eu tirei a kippah. E eu falei para ela, sabe o que foi interessante? Quando eu deixei de usar os adornos que de um judeu ortodoxo, vamos colocar observante à lei, melhor essa palavra, eu parei de fazer muito. E quando eu estava na presença de uma religiosidade, seja o judaísmo na minha vida ou outra qualquer na vida de outros, eu não tinha obsessão, não tinha processo obsessivo. Estava muito tranquilo. A hora que eu tirei a kippah, que eu mudei o meu comportamento, começaram os processos obsessivos na minha vida. E eu comia kasher, eu cumpria Shabbat, usava kippah, tzitzit, talit, tefilim, rezava todos os dias, 3 vezes por dia no mínimo, fazia bênção para todos os alimentos que eu comia antes e depois, para todos os eventos da natureza eu fazia uma bênção. O que significa isso? Que estava sendo um ponto de apoio e conexão, de elevação com o divino. A religiosidade qual? O judaísmo. Quando eu parei, baixa-se a sintonia. O que eu aprendo disso na minha experiência pessoal, eu estou dizendo? Eu aprendo que todo tipo de religiosidade ele é extremamente válido, principalmente porque nós até escrevemos esse capítulo, o professor Celestino, sobre Kavaná, num dos últimos capítulos que a gente escreveu do volume 2 do nosso livro. O que é Kavaná? Intenção. O que diz para nós o judaísmo na sua essência? Então, por exemplo, se eu vou beber essa água, segundo o judaísmo, eu preciso de fazer uma bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nichya bidvaro. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, que tudo criou com a sua palavra, significa. Agora, quando eu faço isso da boca para fora, segundo o judaísmo, tem valor. É melhor que eu faça da boca para fora, mas não tem valor. É melhor fazer da boca para fora que não fazer, mas não tem valor. Isso só tem valor quando eu faço a prece, bebo a água e agradeço a Deus pela força, por estar utilizando, elevando a matéria colocada por Deus, que é neutra, em favor de criar forças no meu organismo para que eu possa viver e fazer a caridade. Então isso chama-se Kavaná. Qualquer lei judaica, se não obtiver a intenção do nosso coração, ela não é válida. Ou seja, se eu como kasher, mas eu não estou nem aí para isso, e eu faço isso no automático, pela própria lei judaica, pelo próprio conceito da Kavaná, nós perdemos o trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu concordo em gênero, número e grau com o que foi falado pelo professor Celestino e com Jorge Elahá. Mas é muito ruim se nós, espíritas, que obtemos alguma compreensão sobre o sentido da Kavaná de maneira mais ampla com a lei divina, se nós encontrarmos um judeu ou um muçulmano ou com Madre Teresa de Calcutá
e falarmos assim, olha, está observando, Madre Teresa está rezando o terço e fazendo jejum. Está errado, não precisa. Ou eu vejo um judeu e falo, olha só, está lá se preocupando com a comida. Talvez ele esteja também muito preocupado com o Lashon Hara, com a maledicência. Nós não podemos julgar pelos aspectos exteriores. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo que vocês disseram eu concordo. Mas é muito ruim quando nós queremos impor a nossa realidade a outras religiosidades. Domingo, agora, anteontem, o pastor Milton esteve presente no nosso centro. Ele veio para fazer uma palestra sobre o trabalho do Cristo nas ruas, porque ele busca pessoas nas ruas dependentes químicos. Ele saiu daqui pastor e não veio aqui para converter ninguém à sua fé. Nós nos respeitamos e conversamos sobre mediunidade, sobre a EQM, a experiência quase morte que ele teve. Nós conversamos sobre aspectos, ele fez perguntas sobre mediunidade, nós fizemos perguntas sobre algumas questões da Bíblia que ele vive com tanta dedicação. Esse intercâmbio é maravilhoso. Olhar o Antigo Testamento, e eu digo isso como judeu, que quando eu tenho muitos amigos, familiares, sobrinhos, tudo primo, judeus, quando eu encontro com eles, eu não sou proselitista com o espiritismo. Eu compreendo que um torresmin para mim é uma delícia. E tá tudo bem, eu não me sinto culpado de comer o torresmin, porque eu procuro usar as forças do meu corpo minimamente para fazer o bem, independente qual seja a fonte de proteína. Mas o que eu quero dizer aqui é que todo esse estudo e esse conhecimento, ele serve para amar o próximo, respeitando quem ainda vive em outra condição. Porque um dia o judaísmo, nos seus moldes ortodoxos, foi o grande freio para que eu não tivesse feito mais bobeira do que eu fiz. Então eu queria trazer essa... Eu vou passar para você, professor. Fantástico, Álvaro, que você coloca, fantástico que Jorgito colocou, porque realmente Paulo dizia, quando eu era criança, eu pensava como criança, mas hoje minha realidade é outra. Nós sabemos como espíritas e como a própria Torá prega a lei do progresso, a evolução natural que todos nós temos. O que aconteceu com Pedro lá em Afo não destrói o que estamos estudando aqui, e muito menos o que Jesus diz, que não é o que entra na boca, mas é o que sai, porque ele também jurou especificamente fidelidade à Torá. Não vim destruir a Torá nem os profetas. Ou que seja, não passará um só iude da Torá sem que tudo seja cumprido. A menor letra do alfabeto hebraico, que é o iude, parece um izinho, uma vírgula. Jesus disse que é importantíssima, que ela não passará. E ele não veio destruir a Torá, como ele muito bem declarou, mas veio cumprir, aperfeiçoar e ensinar realmente o verdadeiro sentido da Torá como um grande rabino talmúdico. E o que é que acontece? E agora eu quero fechar o meu ponto de vista. Usar esse texto de Pedro, como eu já vi muita gente usar, para dizer que Pedro aboliu com essa visão o princípio que está no Deuteronômio, na questão da caché, né, ou da comida, da kashrut, esse grupo de conceitos que envolve o alimento na visão judaica. É como você diz, ser judeu, ser cristão, seguidor de Jesus, e ser espírita, não muda a responsabilidade nossa perante a grande lei do universo. Estamos aqui para servir e para amar, e não para usar textos que não se antagonizam, porque a Torá, Kardec mesmo declara na questão 49 do Livro dos Espíritos que a Bíblia não contém erros. Nós nos equivocamos ao interpretá-la. Por quê? Ao interpretá-la. Por quê? Porque falta, muitas vezes, a compreensão, a humildade e o conceito tão importante que é convergências de ideias com respeito às diferenças de opiniões.
Então, é isso que eu acho que eu trouxe esse texto propositadamente, porque eu já fiz algumas viagens a Israel, como vocês sabem, e quase sempre esse texto é usado como se tenha sido abolido a comida cachê do povo hebreu, porque foi, vamos dizer assim, destruído por causa de Pedro. Dona Ana, nossa matrona maior, meus respeitos, querida. Beijo suas mãos à distância, é um prazer imenso ver esse sorriso tão típico, tão iluminado. Que Jesus continue, viu? Um abraço no Acélio também. Eu tenho muito carinho por vocês. Se eu pudesse, eu abraçava vocês todos os dias. Obrigada. Seja muito bem-vindo. Jorge, eu chamei minha mãe aqui por uma razão. Porque minha mãe, ela é dirigente das reuniões mediúnicas, ela é uma trabalhadora ativa. Se o professor Celestino e ela não souber a resposta de alguma passagem da Bíblia, ela não existe. Então, eu vou dizer uma coisa. Minha mãe, você come carne de porco? Não. E ela está trabalhando no centro com toda tranquilidade. A gente tem problema que as pessoas comam carne? Não. Você tem problema que eu como? Não. Porque a gente respeita, eu respeito toda essa a origem, toda essa tradição, toda essa lei, e está tudo bem, e está tudo ótimo. O que eu quero dizer, o que eu me fiz muito claro, mas é que temos aqui um exemplo vivo, é que isso não atrapalha em nada o espiritismo, muito pelo contrário. Tudo que eu aprendi no judaísmo, como disciplina, foi muito importante na minha vida. E é. Eu posso dizer que talvez eu tenha chegado atrasado por conta de trânsito 2 vezes na vida, na casa espírita. Por conta de trânsito em São Paulo, que chove, tem enchente. Mas eu nunca tinha chegado. Eu aprendi a disciplina no judaísmo. Então, apesar de a gente não querer oferecer as nossas tradições a todos, eu olho com muito respeito aos nossos antepassados e a tradição deixada com todos os costumes que simbolicamente são fundamentais e importantes. Sim. E eu vou fazer mais uma declaração. Ó. Eu não como carne de porco. Não é porque eu sou judeu nem sou cristão. É porque eu paguei parasitologia na universidade, uma cadeira do curso do básico, quando eu comecei, com um grande parasitologista, e fiz todo um estudo da Taenia solium, que é um verme chamado, é do grupo dos nematelmintos, que é considerado um verme chato, chega a ter 14 metros de comprimento, parasitando o intestino do nosso intestino, causa danos terríveis ao intestino. Não há uma obrigação, essa recomendação da Torá, ela é uma recomendação sanitária. O porco, além de ser um animal classificado de impuro, mas por trás dele tem 2 coisas que eu vejo. No deserto não tem água, você não cria porco com água. Então, ele já resolveu um grande problema trazendo essa proibição de comer carne de porco. Por quê? Onde eles iam arrumar água para criar porcos? Então, era uma dificuldade a menos. E segundo, como sou da área de saúde, eu prezo muito pelo sanitarismo. Então, eu não como por uma questão fisiológica, científica e de conhecimento. Mas eu sento na mesa com colegas que comem torresmo, que comem buchada, que comem carne de porco, e a gente fala de outros assuntos, não do que eu estou comendo ou ele comendo. Então, é bom que a gente entenda que a gente não é nivelado pelo que come, a gente é nivelado pelo que a gente é. E a prudência de Moisés com essas recomendações tem toda uma lógica. Se você for analisar animal por animal, tem uma razão para isso. Gente, eu vou embora. Um beijo para vocês, um abração, professor, abração, Jorge. Outro, dona Ana. Deixa um pouco da sua luz conosco, viu, antes de sair. Tchau, querida. Foi muito bom revê-la. Eu queria resgatar nesse ponto que a gente está discutindo esses aspectos que dizem respeito do valor
das questões exteriores para a crença dos indivíduos. Não tem nada a ver com a alimentação que eu vou falar, mas tem conexão com essa questão que o Álvaro levantou sobre essa conexão que a gente faz em função da obediência. Nós já comentamos isso aqui em outras oportunidades, e eu vou até comentar novamente, mas é porque o momento permite. Vocês já devem ter visto os judeus que usam aqui ao lado, a região das têmporas, uns cachinhos chamados de peotes. São cachos que saem dessa região aqui e são enroladinhos aqui, de um lado e do outro da cabeça. Um judeu que usa esse tipo de cabelo, que usa o corte do cabelo com esse detalhe, ele é um judeu rigidamente observador dos mandamentos. É um indicativo, quando eu olho um judeu que tem os peotes, eu sei que ele obedece todos os mandamentos que a lei tem. Ele é um rígido cumpridor de todas as obrigações contidas na Torá. Não só alimentação, como tudo mais. Então, todo mundo aqui conhece uma história que teve um personagem da Bíblia que era muito forte, muito poderoso, muito tudo, que foi um dos juízes, que é o período que antecede o período dos reis de Israel. E quando esse homem muito forte, chamado Sansão, ele se enamora de uma mulher que era da faixa de Gaza, inclusive, ela era uma palestina da faixa de Gaza, ela morava em Gaza, não é? Ela era filisteia. Dalila. E Dalila era da cidade de Gaza, ela filisteia. Golias era também daquela região e também era filisteu. Então, Sansão, que era judeu, apaixona-se por Dalila, que era filisteia. E eles iniciam um relacionamento. E ela pergunta para ele, de onde vem a força que você tem? Ele diz, da obediência que eu cumpro a lei, dos cabelos que eu tenho. Aí o que ela faz? Ela corta os cabelos. Aí quando você assiste o filme lá com o Vitor Maturi, ela pega o cabelo dele aqui, corta o cabelo dele e ele fica sem força. O que ela cortou foram os peotes dele. Imagine para um judeu ortodoxo você retirar os sinais de conexão dele com o divino. Quando você faz isso, é como, de repente, uma pessoa que é católica, você arrancar todos os santos da casa dela. Não tem mais, não. Vou tirar todos os santos da sua casa. Não tem mais altar, não tem mais nada. Como que eu vou orar? A pessoa perde a sua conexão. Ela perde a conexão. Cortou isso aqui, vai perder as conexões. Então, Sansão ficou na crença da sua desconexão, sem possibilidade de estabelecer um contato com o divino. Quando os cabelos cresceram, então ele se considera novamente apto e aí a sua força retorna. Aqui a gente vai ver um fenômeno semelhante a esse que o Álvaro está colocando. Quando ele usava todo esse equipamento que o judaísmo nos propõe que utilizemos, dava a ele uma sensação de proteção, de ser cuidado por esse conjunto de elementos. E se você tem fé nesse tipo de instrumento, se ele não estiver com você, pode sim ameaçar as suas condições de equilíbrio, porque você, pela sua fé, se sente como que despido sem esses elementos. Então, tudo isso acaba sendo muito importante para que, como a gente viu o Álvaro comentando, nós aprendamos a respeitar a fé e as crenças de todos os indivíduos, porque nós não sabemos o quanto que esses elementos são essenciais para a manutenção do equilíbrio de outros companheiros. Eu coloquei aqui uma foto, Ivana, não sei se você precisa autorizar. Olha que bichinho feio, a idade fez bem, né, gente? Olha os cachinhos que ela está falando aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse animalzinho é puro ou impuro? Eu acho que é impuro. Hoje certeza. E não rumina, né? Então, esses são os cachinhos que ela já falou. Eu não tinha nem barba. Nossa!
Ótimo. Deixa eu interromper o compartilhamento, senão o pessoal não dorme à noite. Muito bem. Antes de Uma continuarmos, eu pergunta, queria... Álvaro, que idade você tinha? 2005, eu nasci no ano 2000, 5 anos. Nossa, Tô brincando, gente. não. Você não nasceu no ano 2000, não. Em 2000 você já tinha 10, você já tinha mais de 10 anos no ano 2000. 90, Você já tinha uns 12 anos para 13. Eu tinha uns 17, uns 16, 17, sei lá. Nessa foto, uns 16 anos? Eu acho que sim. Eu sou de 87, quantos anos eu tinha lá? 13 anos em 2000. Já tinha feito bar mitzvah. Tinha 18 anos, então. É, Tinha Bichinho. 18 ali? Nossa. Acho que 18 anos. Mais ou menos. precisou dobrar para melhorar muito, sabe, Álvaro? Eu amarrava, vou contar uma curiosidade para vocês. Eu amarrava assim, ó, na orelha, achava enrolado na orelha. Ali tá enrolado, então fica menor. Mas ele era comprido, assim, né? E aí eu enrolava na minha orelha. Aí eu acho que o pessoal achou que era moda, o pessoal da minha idade, não sabiam, então eu andava de boné, com kipá embaixo, ia para a escola assim. E um monte de gente começou a deixar, acho que acharam que era moda. Você começou a fazer proselitismo com esse cabelo enrolado na orelha, né? Foi. Proselitismo inconsciente, fruto da moda, do vai com o outro, né? Ai, gente. Bem, podemos continuar com você, Álvaro. Avança aí para ver aonde a gente vai. Bom, esse capítulo, até o versículo 21, a gente ainda vai ter a parte que fala das aves que podem ser utilizadas, mas tudo dentro desse mesmo contexto, a gente não precisa adentrar aos detalhes. Mas, do versículo 22 até o versículo 27, vai ser falado do segundo dízimo, entre aspas. O que é esse segundo dízimo? Está escrito assim: sempre que você tirar o segundo dízimo de toda a produção que o seu campo produz, não separe o dízimo para este ano do ano passado. Você comerá o segundo dízimo, seu azeite, seu vinho, o primogênito do seu gado, o carneiro diante do Eterno em Jerusalém. E eles faça isso para aprender o temor do Eterno. Se a viagem for longa e você escolher, tiver uma produção muito grande, e você não puder carregá-lo, troque por dinheiro e leve até lá, até o templo. E você poderá usar o dinheiro para comprar tudo que a sua alma deseja: gado, carneiro, vinho. Ali você comerá diante do Eterno e você se regozijará. E depois do versículo 28 até o versículo 29, a gente vai ver que ao final de 3 anos, a gente tem que pegar esse dízimo da colheita, colocar ele em um lugar público, e então todo aquele, o levita, todo aquele que for pobre, todo aquele que for convertido, todo aquele que for órfão, viúva, peregrino, ele passa por aquele local e ele pode pegar o que a ele for necessário para sanar as suas necessidades. Então, aqui, mais uma vez, é a origem daquilo que a gente, quando começou lá no livro de Gênesis, começou pelo primeiro de todos os hebreus, Abraão, ele colocava essa proposta como fator primordial de sua vida. Qual? A caridade. Mesmo aos 99 anos, depois de fazer o Brit Milá, a circuncisão, ele ficou na porta da sua tenda rezando a Deus para que ele pudesse servir. Aqui, o que está sendo trazido dentro de um conceito que a gente gosta de utilizar no judaísmo é, entre aspas, uma sociedade com Deus. Então tem uma história rabínica de um homem que tinha um livro de contabilidade e esse homem morreu. Foram querer descobrir os herdeiros, como que estavam as finanças, onde estavam as aplicações, entre aspas, né, o dinheiro daquele homem. E quando abriram aquele
aquele livro, ele fazia as contas e colocava um versículo da Torá, uma passagem do Talmud, uma passagem do livro de Salmos e assim por diante. E então, ele não havia morrido, eu me enganei, ele estava velhinho. E então, quando pegam isso, perguntam a ele, falam assim, olha, por que é que você escreve ali versículos da Torá? E ele fala, no dia a dia não, quando eu estou nas minhas preces, no estudo da Torá e nas minhas preces, eu me pego pensando nos assuntos mundanos. Então eu procuro, quando estou voltado aos assuntos mundanos, colocar um pouco do pensamento de Deus. A ideia não é teologia da prosperidade, mas é enxergar todo o benefício que recebemos de Deus, que recebemos em nossa vida, com a participação divina. E se possui a participação divina, eu devo contribuir, segundo a lei judaica, para aqueles que são tutelados de Deus, mas na matéria podem estar desamparados. Então, o princípio da caridade entre os judeus é muito forte, é verdadeiramente forte. É algo que, se nós vivêssemos isso com a mesma intensidade, seria algo verdadeiramente importante. E Emmanuel escreve sobre isso no livro A Caminho da Luz, no capítulo 7, quando fala dos hebreus e desse sentimento e entendimento da caridade material aqui, mais especificamente. Muito importante nos lembrarmos que esse segundo dízimo, ou seja, segundo a Torá não se dá 10%. Segundo a Torá não se dá. Você tem alguns dízimos, alguns. Então, a lei judaica diz até 20%. Até 20%. Como curiosidade, o Eli Horn, que é um dos maiores empresários, está na Forbes Brasil, ele doa 18% de tudo que ele ganha, ele é um bilionário, de tudo que ele ganha, desde o seu primeiro negócio, como pude ouvir da boca dele. Hoje ele já doou mais de 60% dos seus bens, pensando e divulgando o princípio. Se nós temos sucesso, devemos oferecer como caridade. Então, esse princípio judaico, ligado ao dízimo, é muito importante nessa passagem. Elahá, professor? Eu queria acrescentar o seguinte, queria falar de um judeu que nós conhecemos muito bem, que se chama Jesus, que com relação à caridade, ele não disse que era necessário a gente fazer caridade. Você chega lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, segundo capítulo do Sermão do Monte, ele diz, quando fores praticar a vossa justiça, porque caridade em hebraico, tzedaká, vem de tzedek, ou hesed, que é justiça. Por que justiça? Porque na filosofia do judaísmo, se eu tenho alguma coisa a mais do que alguém, está havendo uma injustiça, porque se Deus dá igualmente para todos, era para ele ter a mesma coisa que eu. Repartir com ele aquilo que eu tenho a mais é uma forma de justiça. É igualdade para todos perante Deus. Então, quando Jesus diz, quando fores praticar a vossa justiça, ele está dizendo que é necessário que essa justiça seja praticada sempre. Não é no sentido de que ele está dizendo, olha, quando vocês tiverem oportunidade, quando vocês tiverem tempo, ele deixa bem claro que é para todos. Quando fores praticar a vossa caridade ou a vossa justiça, dá com a mão direita, que a esquerda não veja. Dê sem exibicionismo, faça com moderação, faça, sobretudo, no anonimato. Ou seja, não é privilégio de A ou B ou C. É para todos, segundo o ensinamento de Jesus. E o dízimo, que muita gente ainda hoje tem muitas vezes na sua religião como primeiro ponto, no judaísmo não era em dinheiro. O judaísmo
O dízimo é em colheita agrícola, naquilo que você colheu, porque a tribo de Levi não recebeu terra, então aqueles que receberam plantavam por eles e pela tribo de Levi, que não plantou, não colhia. Então, aquilo que todos colhiam, tirava-se 10%, e exatamente esses 10% era levado ao templo para os sacerdotes e para os levitas. E aí, como está dito aqui hoje, se você não tiver condições de levar o dízimo, aqui no versículo 24, teu Deus para lhe pôr o seu nome, te abençoará o Eterno. Se a tua produção for abundante, então o trocarás por dinheiro e atarás o dinheiro em tua mão e irás ao lugar que o Eterno teu Deus escolher. E darás este dinheiro por tudo que desejar a tua alma, por gado, por rebanho, ou por vinho, e etc., para doar em mercadoria e nunca em dinheiro, porque o objetivo maior foi prover aqueles que cuidavam do templo e aqueles que não receberam por herança das 12 tribos de Israel, terra. E essa tribo foi exatamente a tribo de Levi, para o templo, exatamente. Porque eles ficaram com a obrigação de junto com o sacerdote cuidar do templo. Pois não, Lahar? Só um comentário que estrutura social e até política do Estado de Israel é muito diferente do que a gente tem hoje no Estado moderno. Hoje é muito claro a função do executivo, do judiciário, do legislativo, e isso não existia na Israel do passado. Nós não tínhamos essa estrutura que a gente tem hoje. E o Templo de Jerusalém, de certa maneira, continha a lei, continha o legislativo, né? Continha o judiciário, e também, como o sistema era teocrático, ele também governava no executivo. Tinha vínculo nos três poderes. E o que acontece em função desse fenômeno? O que acontece é o seguinte: quando você vê a solicitação de dízimo, é porque não existia a previdência social. Você não tinha, como a gente tem hoje, uma instituição que já tem o recolhimento para atendimento dos carentes. E em Israel eu precisava de recursos, não só para os sacerdotes que viviam e que não plantavam, né? Os levitas e sacerdotes não tinham terras, como também o fato de que dali você tirava o recurso para ajudar as viúvas, os famintos, os miseráveis, os desgraçados, que podiam no campo colher tudo o que quisessem, né? Se passasse no campo, o campo estaria para eles colherem, podia passar e tirar o que quisesse. Como também não se colhia nos cantos para que os cantos ficassem para os viajantes. E também o que caísse da carroça também não se junta porque pertence ao viajante, ao faminto. Então, são vários recursos que a legislação da época possuía para a proteção dos chamados desfavorecidos. E isso, de certa maneira, mudou profundamente no Estado moderno, em que você tem todo um aparato para dar o acolhimento para essas pessoas, mudando de maneira muito significativa até o sentido pelo qual esses dízimos eram oferecidos. Existe uma passagem de Jó, capítulo 14, versículo 15. Ele deseja o trabalho de suas mãos. Jó. Então, existe uma explicação dos sábios da Torá, fala que Deus jorra infinitamente, uma infinita fonte de santidade, jorra infinitamente bênção. Mas nós somos colocados no mundo com atos, com um corpo extremamente finito. Acaba-se com a nossa desencarnação, acaba-se com a nossa morte. Então, o que é dito sobre esse versículo? Que Deus almeja que de nossas mãos finitas nós venhamos a distribuir as bênçãos infinitas aonde não foi alcançada no mundo a prosperidade. Então,
nós, segundo aqui o judaísmo, temos um dever fundamental. E, gente, fora a caridade não há salvação. É claro que o Espiritismo traz a caridade moral de maneira assim maravilhosamente bem colocada, mas sem sombra de dúvidas, todo esse movimento filantrópico que ele vem num mundo de regeneração vem se multiplicando ao redor de todo o mundo das formas mais diversas. Um dia desses eu assisti um documentário na Netflix que fala sobre aquela música We Are the World. E ali, quando eu assisti aquele documentário de como foi criada a música, da inspiração de Michael Jackson, Lionel Richie, para fazer, a fonte de inspiração que eles tiveram e a maneira da qual eles chamaram todos aqueles artistas, os maiores músicos daqueles dias, para se reunirem de maneira gratuita para que toda a renda fosse destinada à fome na Etiópia. Então, naquele documentário fica muito claro, por tudo como é descrito, que o mundo revolucionou-se na arte para uma regeneração. Foi o primeiro grande movimento beneficente em favor da arte. Então, hoje nós encontramos depois o próprio Freddie Mercury fazendo, e nós encontramos aqui no Brasil uma série de shows beneficentes em favor do Hospital de Câncer, e etc. Mas isso foi um movimento iniciado ali naquele momento, com propagação mundial, que impacta, sem sombra de dúvidas, o inconsciente coletivo para o que é um mundo de regeneração e o valor da caridade em todos os sentidos. Então, essa questão do dízimo, ela é muito interessante. Muito importante que todos esses estudos que nós fazemos aqui não sejam observados como se nós estivéssemos fazendo lives para validar o texto bíblico na sua literalidade. O que nós estamos atrás é da sabedoria que esses textos têm, procurando o conhecimento espírita, que esse sim, para nós, é a bússola referencial da nossa crença. Nós consultamos os textos antigos com respeito, com reverência a esse conhecimento, mas sem o interesse de transformar a literalidade dele num artigo de fé, mas sim tirar as gemas preciosas que existem incrustadas nas paredes dessa caverna maravilhosa, dessa mina incrível que é o Antigo Testamento. Nós vamos garimpando, tirando as pedras que estão nas paredes e depois a gente lapida para fazer esse grande colar da sabedoria judaica do Antigo Testamento.